E aí, pessoal? Continuando então, agora a gente vai ver os detalhes da implementação de relacionamentos. Então a gente viu de forma geral como que a gente implementa relacionamentos do modelo ER para o modelo relacional. Então agora a gente vai ver alguns detalhes que são importantes que a gente tem que observar. Então a alternativa específica que deve ser usada na tradução de um relacionamento é determinada pelas cardinalidades mínima e máxima das entidades envolvidas nos relacionamentos. Tá? Então a tabela a seguir dá uma visão geral das alternativas que podem ser usadas. A alternativa preferida é indicada pelo símbolo V. Tá? Para alguns tipos de relacionamentos, existem outras alternativas que geram a implementação correta também. Tá? Então não é a única forma. Tá? Mas que, pelos princípios por trás do projeto lógico, tipo evitar junção, diminuir o número de chaves e evitar campos opcionais, que a gente tinha comentado lá atrás, não constituem a melhor implementação. Nesse caso, elas são indicadas pelos símbolos mais e menos e mais, em ordem decrescente de preferência de uso. Finalmente, as alternativas que não fazem sentido porque levam construções inválidas na abordagem relacional são indicadas por um X. Tá? Então, a gente tem aqui o tipo de relacionamento, que é um relacionamento de 1 para 1, relacionamento com cardinalidade máxima 1 para 1. E aqui a gente tem as três soluções: tabela própria, adição de coluna e fusão de tabelas. Então, se eu tiver um relacionamento 1 para 1, cardinalidade mínima 0 em ambos, a adição de coluna é a solução mais indicada. Se eu tiver um relacionamento 1 para 1, se lembra que é sempre as máximas, onde que uma deles é 0, uma das entidades mínima é 0 e a outra cardinalidade mínima é 1 no relacionamento, o mais indicado é utilizar a fusão de tabelas, ok? Já utilizar a tabela própria não é muito recomendado e a adição de colunas também não é muito recomendado. Tá? No primeiro caso, não dá para fazer fusão de tabelas, nesse caso aqui, e tabela própria não é muito recomendado. Num relacionamento com cardinalidade máxima 1 para 1, em que a cardinalidade mínima também seja 1 para 1, a fusão de tabelas é a alternativa preferida. Tá? Onde que usar a tabela própria e usar a adição de colunas não são recomendadas. Tá? Aí tem aqui os relacionamentos 1 para N e N para N. Mais para frente a gente vai ver cada um deles. Tá? Então a gente vai começar pelos relacionamentos com cardinalidade máxima 1 para 1. Nesses relacionamentos de cardinalidade máxima 1 para 1, tem três maneiras de se implementar esses relacionamentos. Onde ambas as entidades têm uma participação opcional. Outra forma é uma entidade tem participação opcional e a outra tem participação obrigatória. E outra em que ambas as entidades têm participação obrigatória. Ok? Vamos ver cada um dessas formas. Onde ambas as entidades têm participação opcional. Tá? Nesse exemplo aqui, a figura abaixo apresenta um exemplo de relacionamento 1 para 1, no qual a participação de ambas as entidades é opcional. A cardinalidade mínima de ambas as entidades no relacionamento é 0, ok? Isso quer dizer opcional. Ou seja, uma mulher pode estar casada ou não. Mas se ela estiver casada com no máximo um homem, senão ela pode não estar casada. E o mesmo vale para um homem em relação à mulher aqui no casamento. Okay? Então, de acordo com a tabela de regras de implementação, que é a tabela anterior, aquela que eu acabei de mostrar para vocês, a alternativa preferida de tradução de relacionamentos com esta cardinalidade é a adição de colunas na tabela referente a uma das entidades que participam do relacionamento. Como é um relacionamento 1 para 1, qualquer das entidades que participam do relacionamento pode ser escolhida. Então, uma solução poderia ser a seguinte, ó. Eu poderia... Então, eu vou ter a tabela mulher e a tabela homem. Na tabela mulher, eu tenho o nome da mulher e o atributo identificador da mulher, tá? Que ele é uma chave primária. E no homem, eu tenho o atributo do nome e o identificador do homem, que é uma chave primária. Aí, o que eu faço? Eu poderia pegar as informações do casamento e colocar em uma das entidades, ou no homem ou na mulher. Nesse caso aqui, foi colocado na mulher. Então, a mulher vai ter a data do casamento e o regime do casamento.
E também vai importar a chave primária do homem, que é o identificador do homem. Nesse caso aqui, esse identificador do homem, na tabela mulher, ele vai ser apenas uma chave estrangeira, como a gente pode ver aqui embaixo. Tá? O identificador do homem referencia homem, ok? Referencia aqui a tabela homem. E esse identificador homem não faz parte da chave primária da tabela mulher, ok? Ele é apenas, aqui esse identificador homem é apenas uma chave estrangeira. Outra forma seria pegar essas informações aqui e colocar na tabela homem, aqui. Beleza? Neste esquema, as colunas referentes aos relacionamentos estão marcadas em negrito. Trata-se de colunas referentes aos atributos de casamento, bem como a coluna ident H, que, é a chave que vai virar uma chave estrangeira que implementa o relacionamento. Neste caso, optou-se arbitrariamente por adicionar as colunas à tabela mulher. Tá? Poderia ser adicionado essas informações na tabela homem, que não teria problema nenhum, funcionaria da mesma forma. Da mesma forma, poderiam ter sido adicionadas colunas, identificador da mulher e atributos de casamento, à tabela homem. Ok? Outra alternativa seria de gerar uma tabela própria para o relacionamento conforme a seguir. Tá? Então, dessa forma, o mesmo problema, tá? Esse mesmo diagrama, só que agora vamos tentar transformar o casamento numa tabela própria. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a tabela mulher, a tabela homem, o atributo nome da mulher e do homem, e o identificador da mulher e o identificador do homem, sendo que ambos são chaves primárias respectivas das suas tabelas. Aí foi criada a tabela casamento. Na tabela casamento nós temos aqui o identificador da mulher como sendo a chave primária, o identificador do homem como sendo apenas chave estrangeira, aqui é o identificador da mulher é chave primária e chave estrangeira, a data e o regime do casamento, onde que o ident M referencia a chave primária da tabela mulher e o ident H do homem referencia a tabela homem neste caso. Tá? Então, ambos, ident M é uma chave estrangeira da tabela mulher e ident H é uma chave estrangeira referente à tabela homem. Tá? Qual que é o problema dessa implementação? Então, ok, a tabela que implementa o relacionamento é a tabela casamento. Nesta tabela, as colunas ident H e ident M são ambas chaves estrangeiras, que eu tinha comentado, implementando dessa forma a vinculação da linha de casamento às linhas de homem e mulher correspondentes. Ou seja, as chaves estrangeiras estão fazendo essa ligação aqui acontecer, esse relacionamento acontecer. Ok? Como se trata de um relacionamento 1 para 1, tanto a coluna ident H quanto a coluna ident M podem ser consideradas para a chave primária. No caso, ali foi escolhida arbitrariamente o ident M como sendo a chave primária e o ident H apenas uma chave alternativa. Ok? Então, nós temos então duas soluções. Uma em que a gente apenas adicionou colunas na tabela mulher e outra que a gente criou uma tabela, que é a tabela casamento. Qual das duas que a gente prefere? Qual que é melhor implementação? Essa aqui ou esta aqui? Essa aqui a gente adicionou colunas. A gente só pegou as colunas e adicionou na tabela mulher. Neste caso aqui, nós criamos uma tabela chamada casamento. Ok? Qual das duas é mais interessante? A primeira alternativa da adição de colunas vai ser a preferida. Por quê? Pois ela minimiza a necessidade de junções, já que os dados de uma pessoa, na opção escolhida, a mulher, estão na mesma linha que os dados do casamento. Tá? Essa que é a parte boa. Ou seja, eu vou minimizar a junção. Eu tenho menos tabelas, logo eu tenho menos junções. A desvantagem da primeira alternativa, e que pode levar à utilização da segunda alternativa, da tabela própria, é a de basear-se no uso de colunas opcionais. Isso é, no uso de colunas que admitem valores vazios. No exemplo, as colunas ident H, data e regime da tabela mulher. Então, nessa segunda opção aqui, na primeira opção, se uma mulher não se casou, o ident H, que é a identidade do homem, a data do casamento e o regime do casamento estão todos nulos, porque afinal a mulher não se casou. Então eu tenho colunas opcionais. Logo, tem aquele problema lá que eu tinha comentado antes de colunas opcionais. Tá? Qual que é o menos pior? Aí a gente fica nessa questão.
dessa forma aqui eu tenho mais junções e menos colunas opcionais, e nesse caso aqui eu tenho menos junções e mais colunas opcionais. Qual que eu vou escolher? Então, dentre esses dois casos, ainda é mais interessante utilizar menos junções em relação a colunas opcionais. Então, essa alternativa transfere a responsabilidade pela verificação da opcionalidade de campos do banco de dados para os programas que atualizam em si o banco de dados. Tá? Então, dentre essas duas, é preferível a primeira, que é a adição de colunas. No caso da tabela mulher do exemplo, nas linhas que correspondem a mulheres que não são casadas, os campos correspondentes ao casamento devem estar todos vazios, que nem eu tinha comentado. Se a mulher não casou, idente H, que seria a identidade do homem que ela está casada, não existe, está nulo. Nem data do casamento, nem o regime do casamento, afinal não há casamento, né? Já nas linhas correspondentes a mulheres casadas, os 3 campos devem ser preenchidos. Não há linhas em que, dentre os 3 campos, alguns estejam vazios e outros preenchidos, né? Afinal, se ela está casada e o casamento exige a data e o regime. A data e o regime do casamento. Tá? E o controle que garante que os 3 campos estejam preenchidos ou vazios não vai ser feito pelo banco de dados, mas sim pela própria aplicação, pelo próprio software que está sendo construído para esse problema. Okay? A alternativa da implementação por fusão de tabelas, ela não vai ser aplicável nesse caso. Então, a tabela resultante um exemplo de se a gente estiver forçando tentar fazer a fusão de tabelas das entidades, ficaria dessa forma aqui. A gente teria uma tabela chamada tabela, por exemplo, com o identificador da mulher, o nome da mulher, o identificador do homem, o nome do homem, a data e o regime. Ok? Isso aqui colocando uma tabela só com todos os atributos. Tá? Esse é a solução menos interessante. O problema aqui é que, como ambas as entidades têm participação opcional, tanto ident H quanto ident M são opcionais. Assim, nenhuma dessas colunas poderia ser usada como chave primária, já que as chaves primárias sempre são colunas obrigatórias. A gente não vai ter, nesse caso aqui, chaves primárias. Então, a gente teria esse problema. Ok? Então, uma entidade tem participação opcional e outra tem participação obrigatória. Nesse caso aqui, em outro relacionamento, novamente, a gente está tratando, por enquanto, de relacionamentos 1 para 1. Tá? Com cardinalidade máxima 1 para 1. Aqui, a cardinalidade mínima, nós temos 1 e 0. Ou seja, um correntista pode ou não ter um cartão magnético, e um cartão magnético tem que pertencer a, no mínimo, um correntista, no máximo um correntista. Então, o correntista opcionalmente possui um cartão, já o cartão magnético obrigatoriamente tem um correntista. Tá? Então, a participação opcional e o outro é uma participação obrigatória. Então, a cardinalidade mínima de uma das entidades é 1 e a cardinalidade mínima da outra entidade é 0. Tá? Correntista, no caso, um cara que tem uma conta no banco, ele pode ter um cartão magnético e esse cartão magnético pertence a esse correntista, né? O cara que possui uma conta corrente. O correntista tem um código nome, o cartão magnético tem um código e uma data de expiração. Tá? Vamos ver. Como é que a gente... como que seria uma solução para isso? Neste caso, a tradução preferida, ou seja, a transformação dessa entidade, deste modelo ER para um modelo relacional, seria através da fusão das tabelas correspondentes às duas entidades. Então, nós vamos ter uma tabela correntista, ou seja, nós vamos pegar todas as informações do cartão magnético e vamos colocar no correntista. Basicamente é isso. Nós vamos ter o código do correntista, que é uma chave primária, nós vamos ter o nome do correntista, o código do cartão que está aqui, vem para cá, e lembre-se, ele nem vai fazer parte da chave primária. Por quê? Porque esse código do cartão ele é opcional, o correntista pode ou não ter um cartão magnético. Logo, o cartão magnético ele não pode fazer parte da chave primária, porque afinal de contas ele é opcional. Atributos opcionais não podem fazer parte da chave primária. Ok? E também, em seguida, a data de expiração deste cartão magnético.
forma de fazer poderia ser considerada a tradução através da adição de colunas à tabela correspondente à entidade que obrigatoriamente está associada através do relacionamento em questão. No exemplo, essa entidade é o cartão magnético. Então aqui, uma outra forma de resolver é o seguinte: eu tenho o correntista com o código do correntista e o nome, e aqui eu tenho o cartão, onde que ele possui o código do cartão, a data de expiração, e eu importo, eu puxo o código do correntista como sendo uma chave estrangeira para o cartão. Aqui no caso faltou adicionar as chaves primárias, ok? Tudo bem. Por fim, outro tipo de relacionamento com cardinalidade máxima 1 para 1 é quando ambas são de participação obrigatória. Então, nesse caso aqui, uma comissão tem que estar em uma conferência e uma conferência tem que ter uma comissão. Tá? No mínimo uma comissão e uma comissão no mínimo uma conferência. Ok? Então, como que a gente organiza, como a gente transforma esse modelo ER para um relacional? Neste caso, a tradução preferida é através da fusão das tabelas correspondentes às duas entidades. Então, neste caso, nós vamos ter a tabela conferência, com o seu respectivo código de conferência, nome, a data da instalação da comissão organizadora, que é esse atributo do próprio relacionamento, e o endereço da comissão organizadora também para fazer parte da conferência. Ok? Nenhuma das demais alternativas, nesse caso, ou sendo a adição de coluna ou tabela própria, é adequada. Em ambas as alternativas, as entidades que participam do relacionamento seriam representadas através de duas tabelas distintas. E essas tabelas teriam a mesma chave primária e relação 1 para 1 entre suas linhas. Então, ou seja, não adianta nada. Essa implementação viola os princípios de evitar junções e diminuir o número de chaves primárias estabelecidos anteriormente. Então, para esse caso aqui, em que a participação é obrigatória, não faz sentido eu separar em duas tabelas e usar a adição de coluna ou criar uma tabela própria para o relacionamento. Não faz sentido. Muito bem. Então, o relacionamento 1 para 1 seria isso. Eu vou... Não, eu vou continuar aqui. Eu vou fazer mais o relacionamento 1 para N e depois eu finalizo. Então, o relacionamento 1 para N. No caso de relacionamentos com cardinalidade máxima 1 para N, a alternativa preferida da implementação é a adição de colunas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a tabela edifício, que referencia a entidade edifício, que tem o código do edifício e endereço. Tá? Nós temos o apartamento aqui, que tem o seu respectivo número e a área do apartamento. Como nós temos aqui um relacionamento identificador, nós vamos pegar a chave primária do edifício e colocar e adicionar como uma chave estrangeira no próprio apartamento. Então, no código do edifício, vira uma chave estrangeira, código edifício que referencia edifício, e ele faz parte da chave primária. Isso aqui vai virar uma chave primária composta. Ok? Então, como a gente pode ver, aqui nós temos um relacionamento 1 para N, 1 para N, com mínima 1 para 1. Neste caso, então, 1 para N com mínima 1 para 1, a mais preferida é a adição de colunas. Na verdade, a solução é a adição de coluna, não importa a cardinalidade mínima. Aí aqui pode variar um pouco como segunda opção, mas normalmente a gente vai sempre utilizar a adição de colunas, ok? Fusão de tabelas nem cabe como sendo uma solução nesse caso, ok? Então, cabe observar que, neste exemplo, a coluna código do edifício da tabela apartamento, que implementa o relacionamento do apartamento com o seu edifício, além de ser chave estrangeira, é também parte da chave primária. Por quê? Porque essa situação é típica de um relacionamento identificador, que a gente tinha visto no PDF da aula passada. Ok? Bom, vamos ver um agora que não temos relacionamentos identificador. No caso da entidade com cardinalidade máxima 1 ser opcional, então aqui
Caso esse aqui seja opcional, isso é, possuir cardinalidade mínima zero, poderia ser considerado uma implementação alternativa. Então aqui a gente tem uma outra forma da implementação, um outro exemplo. Nós temos uma financeira que financiam vendas, ok? Cada venda tem um ID e uma data, cada financiamento tem um número de parcelas e taxa de juros, e a financeira tem o seu respectivo código e nome. Uma financeira pode financiar nenhuma ou várias vendas, e uma venda é financiada por nenhuma financeira ou por no máximo uma financeira, ok? Então, a entidade de venda está opcionalmente ligada à entidade financeira. Afinal, uma venda, como a gente pode ver aqui, ela pode ser financiada por uma financeira ou não. Então, é opcional a venda ser financiada ou não. Então, a implementação através da adição de colunas à tabela entidade de venda, implementação preferida, é a seguinte. Nesse caso, é mais interessante a gente ter uma tabela financeira com o seu respectivo código e nome. Nós temos uma tabela venda com o ID da venda, a data da venda, o código da financeira, o número de parcelas e a taxa de juros. E o código da financeira vai ser uma chave estrangeira da tabela financeira. E, lógico, ela não vai fazer parte aqui da chave primária, afinal, nesse caso aqui, a financeira ela é opcional. Novamente, por que ela é opcional? Porque uma venda pode não possuir financeiras, ok? Então, se é opcional, eu posso utilizar essa chave estrangeira como sendo uma chave estrangeira opcional, ok? Lembrando, se é opcional, não faz parte da chave primária. Então, isso aqui é através da implementação de adição de colunas. E aqui, uma implementação alternativa, que não é bem a mais preferível, mas é uma outra forma de realizar isso. Nós temos a tabela financeira, a tabela venda, com seus respectivos atributos e chaves primárias. E nós temos aqui, foi criada a tabela financiam, onde que vai ter o ID da venda, onde que o ID da venda é uma chave estrangeira da venda, e a ID da venda é a chave primária. Nós temos também o código do financiamento, o número de parcelas e a taxa de juros, onde que o código do financiamento é uma chave estrangeira da tabela financeira, ok? Neste caso, então, o ID da venda vai ser a chave primária. Como a financeira ela é opcional, então aqui ela vai continuar não fazendo parte da chave primária, ok? Mas, claro que a gente vai ter que ter toda a venda, ela vai ter que ter o seu respectivo ID, ok? Então, a implementação por tabela própria, que é essa implementação aqui, nós temos duas desvantagens em relação à implementação por adição de colunas, novamente, nos relacionamentos 1 para N. Operações que envolvem acesso a dados de uma venda e do respectivo financiamento exigem junções. Então, neste caso, nós vamos ter junções a mais. Novamente, pessoal, se a gente tiver mais tabela, logo nós temos mais junção. É fato, tá? Nesse caso aqui, nós tivemos que criar uma tabela específica para o financiamento. Nessa opção aqui, nós não temos uma tabela para o financiamento. O financiamento está dentro da venda, ok? Então, nesse caso, nós temos uma tabela a menos do que esse caso, logo a menos junção. É simples assim, tá? Então, na primeira alternativa, isso não ocorre, já que os dados da venda e de seu financiamento estão na mesma linha. Então, neste caso aqui, todas as informações da venda, como o ID da venda e a data, estão na mesma linha com o código do financiamento, com o número de parcelas e com a taxa de juros. Ok? Segunda desvantagem, as tabelas venda e financiam possuem a mesma chave primária, sendo o conjunto dos valores de financiam um subconjunto de venda. Logo, tem esse problema acima mencionado de armazenamento e processamento duplicado de chave primária. Tá? Ou seja, vou ter informações duplicadas aqui da venda, tanto no financiam quanto na própria venda. Ok? Então isso já vai complicar mais um pouco, fora o código do financiamento também. Tá? A única vantagem da implementação por tabela própria, que a implementação por tabela própria apresenta,
é o fato de nela haver campos que são opcionais em certas linhas e obrigatórios em outras. Este é o caso dos campos código do financiamento, número de parcela e taxa de juros, na tabela vendo na alternativa da adição de colunas. Estes campos estão obrigatoriamente preenchidos em caso de venda a prazo e vazios em caso contrário, né? Se for uma venda a prazo, nós teremos parcelas e nós teremos taxa de juros, lógico, né? Agora, se for uma coisa à vista, não vai ter nenhuma parcela, muito menos taxa de juros, né? Último caso, relacionamento N para N. Esse é o mais fácil, é o mais simples. Todo relacionamento com cardinalidade máxima N para N adiciona-se tabela própria. Simples, acabou, só isso. Então, independentemente da cardinalidade mínima, relacionamentos N para N são sempre implementados através de tabela própria. A alternativa de adicionar colunas a uma das tabelas correspondentes às entidades que participam do relacionamento não é aplicável. E cada entidade está associada a um número variável de entidades. Então, para implementar o relacionamento através da adição de colunas, seria necessário uma coluna multivalorada, que não faz sentido ser utilizada, que comportasse um conjunto de valores de chaves primárias referente a uma entidade associada. Não faz nem sentido utilizar isso, tá? Entretanto, como vimos no capítulo anterior, as colunas na abordagem relacional são sempre monovaloradas. Se lembram lá? Os atributos são atômicos e monovalorados. Pois é, nós não vamos ter nenhuma coluna multivalorada, então não faz sentido, não é viável essa alternativa da adição de colunas em relacionamentos N para N. Ok? Então, sempre que nós tivermos um relacionamento N para N, nós vamos utilizar tabela própria. Sempre. Adição de coluna e fusão de tabela não é aplicável em nenhum caso. Pronto, é isso que vocês tinham que saber para relacionamentos N para N. Simples. Exemplo de um relacionamento N para N. Nós temos aqui na tabela engenheiro, que referencia a entidade engenheiro, com o código do engenheiro e seu nome. Nós temos a tabela projeto, que referencia a entidade projeto, com o código do projeto e o título. E nós temos, neste caso, um relacionamento N para N, ok? Com essa tabela, com esse relacionamento atuação, que tem uma função, ok? Então, nesse caso, como é um relacionamento N para N, faz o quê? Cria uma tabela chamada atuação com a função, que é o seu respectivo atributo, e nós importamos a chave primária do engenheiro, que é o código do engenheiro, e o código do projeto, que é o código do projeto, que é a chave primária do projeto. Onde que o código do engenheiro referencia a tabela engenheiro e o código do projeto referencia a tabela projeto. Então, nesse caso aqui, nós temos a chave primária da tabela atuação, é uma chave primária composta do código do engenheiro e do código do projeto, sendo que o código do engenheiro é uma chave estrangeira também e o código do projeto é uma chave estrangeira também. Pronto. Simples. Acabou. Só isso. Cria a tabela, importa as chaves primárias de cada entidade ao qual está ligado essa tabela, esse relacionamento, ok? E deu. Aí aqui já é outro tipo de relacionamento. Relacionamento de grau maior que 2, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu vou fazer agora aqui, vou colocar no mapa mental e já volto. Então, basicamente o que eu falei se resume em uma tabela. Então, da abordagem relacional, a gente vai ter os detalhes de implementação de relacionamentos. E tudo se resume a uma única tabela. Nós vamos ter os relacionamentos 1 para 1, em que caso a cardinalidade mínima seja 0 em ambos, a melhor forma de resolver é através da adição de colunas. Se não, a melhor forma é através da fusão de tabelas. Utilizando o relacionamento 1 para N, de cardinalidade máxima 1 para N, a melhor forma é através da adição de colunas. E se for relacionamento N para N, é tabela própria. E é isso. É simples, é isso. 1 para N, tabela própria. N para N, tabela própria. 1 para N, adição de colunas. 1 para 1, a princípio, fusão de tabelas. E se for com cardinalidade mínima 0, em ambos, é adição de coluna. Ok? Até a próxima.